Obrigada, gente. Nossa, Vocês que são. É um prazer para a gente, né, poder ter isso, viu? Eu fico muito contente. Eu preparo a aula assim com muito prazer mesmo, viu? Porque eu sei que vocês vão aproveitar, né? Então tá muito, bom. Sibeli, muito mesmo. É. Olha, várias pessoas mandaram, né, a mensagem que não vão poder estar, né? Então, nós vamos fazer a gravação, vamos estar aqui hoje e depois, a partir de amanhã, eu vou mandar para eles. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto assim bastante interessante, porque o capítulo que nós vamos desenvolver, o Freud chama assim, olha, iniciação na natureza do tratamento. Então, aqui ele vai dedicar várias explicações, porque ele está dando uma iniciação para o paciente dele sobre o que se trata o tratamento, entende? Então, baseado em que é? Então, ele dando as explicações para o Homem dos Ratos, a gente pega uma carona, tá certo? Porque ele vai explicar muita coisa para ele, como é que se assenta o andamento do tratamento, tá bom? Então, nós temos assim, tem algumas coisas que a gente repete de uma aula para outra, né? O Homem dos Ratos, ele permaneceu em tratamento por volta de 11 meses, até que ele mesmo interrompeu o tratamento, pois ele se sentia bem, ele achou que ele tinha atingido o que ele precisava. Ele se sentia capaz de encarar os seus exames e prosseguir a sua vida. Esse trabalho de Freud é de grande interesse não só por si mesmo, pelo que o paciente trazia, mas também pela sorte extraordinária de termos a nosso dispor e as anotações de Freud, as notas que ele tomou durante os 4 primeiros meses do tratamento. Tem algumas ilustrações em alguns livros e que vocês veem assim a quantidade de coisas que o Freud escreveu, porque todo dia ele terminava de trabalhar e à noite ele ficava escrevendo minuciosamente, né? Ele escrevia toda noite ao final do seu dia de trabalho. Elas são anotações minuciosas e nos fornecem provavelmente o quadro mais acurado que temos de Freud. Você o vê realmente trabalhando no seu consultório. Portanto, podemos tentar retirar algumas inferências a partir dessas anotações no que se refere à técnica que Freud usava e compará-las com os artigos sobre a técnica que começaram a aparecer 3 ou 4 anos mais tarde. Nessa análise, Freud faz um estudo de como o paciente defendia-se de ideias aterradoras por meio de rituais, de fazer e desfazer coisas, assim como também fazia um uso ambivalentemente patológico do pensamento e ação, deixando-os esterilizados pelo uso maciço da anulação. Depois a gente vai falar mais o que é a anulação, e pela utilização de gestos e palavras de conteúdo mágico. Então, aqui ele está falando de todos os mecanismos de defesa que aparecem nesse quadro da neurose obsessiva compulsiva.
É interessante o fato de que a forte ambivalência do paciente entre amor e ódio, né, pode estar ligada a uma lembrança reprimida da infância, na qual o pai lhe aplicara uma surra como castigo por ele ter mordido alguém. Vocês se lembram desse episódio que a gente falou sobre ele a semana passada? Então, aqui eu vou explicar, porque nós falamos de mecanismos tais como a ambivalência, a anulação e o pensamento mágico, né? O pensamento mágico, ele fica ligado também a uma questão de superstição. Por exemplo, a pessoa fala assim: eu não vou passar embaixo da escada, assim nada de ruim acontece. Isso é um pensamento mágico, porque não tem esse poder você fazer determinados comportamentos e você evitar que aconteça alguma coisa. O que, que é, por exemplo, a ambivalência? Vocês sabem que é diante de uma mesma relação de objeto com alguém, você sentir amor e ódio. A anulação é um mecanismo de defesa do ego que consiste em desfazer um pensamento, uma fantasia ou um ato que é inaceitável. E você faz anulação mediante o recurso de contrapor, num segundo momento imediato, um pensamento, e nesse caso trata-se de situações obsessivas ou um ato que resulta em compulsão. É um ato oposto ao primeiro, de sorte a anulá-lo. Então, eu vou dar um exemplo. O homem dos ratos, ele tira a pedra da estrada por onde deveria passar uma carreta que transportava sua amada. Ele tira a pedra para protegê-la de um possível acidente. Em seguida, recriminando-se pelo ato, sente-se obrigado a recolocar a pedra, volta a retirá-la e volta a recolocá-la num interminável número de vezes. Olha, esse é um exemplo, a gente pode dar outro. A pessoa, por exemplo, ela vai se deitar à noite e ela fala: deixa eu ver se eu fechei o gás. Aí ele vai lá, observa e vai deitar. Aí ele levanta outra vez para verificar novamente e fica interminavelmente fazendo atos compulsivos. A pessoa não quer mais levantar, ela está cansada, ela quer dormir, mas ela tem que levantar. A situação constitui uma clara característica das neuroses obsessivas compulsivas. O caso do homem dos ratos representa um grande progresso no trabalho clínico de Freud em várias direções. Do ponto de vista da técnica, vemos que em seu trabalho com os pacientes, dedica-se a seguir o material que eles lhe trazem, em vez de perseguir seus próprios interesses para solucionar algum enigma particular da reconstrução. Isso quer dizer assim, o Freud não fazia muitas perguntas. Ele começa a sessão quieto, deixa a pessoa falar. Ela que vai dar o tom do que ele quer trazer. E aí ele vai seguindo. Isso é uma técnica que ele vai descrevendo para nós, né? Ele parece estar fazendo algum uso dos fenômenos da transferência, embora não fique claro se lida com eles apenas como resistência ou também como um meio de juntar a partir deles informações importantes. Então, o importante aqui que nós estamos falando é que ele permanecia no início da sessão, coisa que a gente faz sempre, né? Você não começa a sessão, você deixa o paciente começar. Ele que dá o tom,
né? E você vai atrás. Quando ele estava trabalhando com esse paciente, ele permite que muitas informações confusas penetrem na sua mente e permite que gradualmente essas informações vão se transformando em material organizado. Isso aqui tem a ver com a questão da atenção flutuante, né? Você fica ouvindo, o paciente fala uma coisa, fala outra, e ali você vai juntando as coisas até que chega uma hora, dá para você falar alguma coisa que tenha feito sentido, né? Ele não só é capaz de prestar atenção desse tipo, assim, uma coisa, outra, como também em fenômenos que se desenrolam no consultório. O uso da linguagem que o paciente está usando, o comportamento do paciente. Então, ele presta atenção assim numa maneira meio de um radar, entende? A sequência das coisas, o jeito de falar, o jeito de agir, né? Então, nós estamos falando assim que ele deixa o paciente a total liberdade para escolher a ordem na qual os tópicos sucederão um ao outro. Era comum o Freud dizer assim no início da sessão: e como o senhor pretende prosseguir hoje, né? Aí, por exemplo, numa das sessões, O Homem dos Ratos, ele contou sobre a doença do pai, que faleceu de enfisema, e fez autocensuras exageradas a si mesmo entre um afeto e o seu conteúdo ideativo. Por exemplo, ele começava a falar que talvez ele não tivesse dado a assistência que o pai mereceria. O sentimento de culpa não está ali. Ele pertence a um outro contexto, o qual é desconhecido e exige ser buscado. É uma falsa conexão. Sabe, eu vou dar um outro exemplo para a gente entender isso. Às vezes, o paciente relata uma coisa para você e é muito intenso o que o paciente conta e o sentimento que ele tem. Às vezes, é muito exagerado entre uma coisa e outra. Não sei se vocês conseguem se lembrar de algum exemplo para poder entender isso aí. É um exagero, por exemplo, o paciente falar: ah, eu falei tal coisa, depois à noite eu tive que voltar na casa daquela pessoa, porque vai que ela ficou sentida, que ela ficou preocupada. Então, é um exagero entre uma coisa e outra, e que é o que ele chama de falsa conexão. O que alivia é a descoberta do conteúdo inconsciente ao qual a autocensura estava ligada. Freud explicou as diferenças entre consciente e inconsciente. Aqui é uma das iniciações à natureza do tratamento que o Freud faz. Por exemplo, existe uma diferença muito grande entre o consciente daquilo que a pessoa estava contando. Ela fala: eu fiz tal coisa, depois a pessoa foi embora, eu fiquei desesperado, com medo que aquilo tivesse feito mal, tal. Então, o Freud ali está explicando que uma coisa é o consciente ali entre os dois, outra coisa é um sentimento inconsciente que pode estar relacionado àquela situação, e a pessoa sente muita aflição, possivelmente por causa dos motivos inconscientes, que talvez justificassem tanta aflição que a pessoa passa a sentir.
Aos 7 anos, o homem dos ratos começou a sentir muito medo que os seus pais adivinhassem os seus pensamentos. Então, isso é uma coisa interessante, porque a gente pode pensar assim, que ele já devia estar muito preocupado, poderia ter uma motivação de natureza sexual. Por exemplo, a gente pode fazer a seguinte preenchimento de lacuna. Ele poderia estar tendo, por exemplo, o hábito de se masturbar, e talvez ele sentisse muito medo que os pais descobrissem isso através do pensamento dele. Meus pais podiam ler meus pensamentos. Aos 12 anos, ele ficou muito enamorado de uma menina. E ele começou a sentir muito medo que o pai morresse. E aqui, o Freud fala uma coisa que é muito citada, é uma coisa que a gente repete muito, é nesse texto que ele fala assim, que às vezes por baixo de um temor há um desejo, né? Eu tenho medo que meu pai morra. O Freud escutava que era possível que ele tivesse um desejo que o pai morresse. Então, a pessoa pode se perguntar assim: como que eu tenho um desejo se o meu pai é uma das pessoas que eu mais amo no mundo? Como que é isso? Eu vou querer uma coisa que vai fazer que eu sofra tanto? Conforme aqui ele fala que a morte de seu pai poderia torná-lo rico o suficiente para poder desposar a menina que ele queria tanto namorar, né? Então, inconscientemente, ele deve ter pensado: se o meu pai morrer, eu vou herdar um monte de coisa, eu vou me tornar uma pessoa com dote e socialmente um partido interessante. Então, vai juntando essas lacunas que, a princípio, você não sabe por quê, né? Aí, aqui que ele fala, conforme a teoria psicanalítica, eu lhe disse que todo medo corresponde a um desejo primitivo e que foi reprimido. Um amor assim intenso era a pré-condição do ódio reprimido, a fonte da qual sua hostilidade pelo pai tirava a sua indestrutibilidade era evidentemente algo da natureza de desejos sensuais, e nessa correlação ele deve ter sentido seu pai como uma interferência de uma outra forma, né? Então, aqui vai aparecer uma porção de coisas assim, né? Por exemplo, o que é contado ali da ligação com o irmão que ele tinha, né? Vocês lembram que ele atirou, né? Que ele falou para o irmão: olha aqui nesse. Era um cano assim da espingarda de brinquedo e ele atirou, né? Então, aqui ele mostra a questão da competitividade com o irmão e mostrando mais uma vez essa questão de toda uma ambivalência que pode existir nas relações, né? Então, o que a gente teria para ver para hoje é assim o quanto o Freud ia conduzindo essa análise e ele ia, ao mesmo tempo, explicando uma porção de coisas para o seu paciente, né? Ele falava que nós vamos procurar, fala, às vezes, do ponto de vista consciente, você não vai entender as minhas interpretações, né? Você só vai entender
se você puder considerar o que tem ali junto do ponto de vista inconsciente que você não capta. Então, eu acho que esse exemplo da vontade que ele tinha de se tornar uma pessoa abastada para poder chegar perto de uma moça que ele estava enamorado, é um bom exemplo para nós entendermos, né? Então, vocês veem o seguinte, que para uma neurose obsessiva se instalar, e que é o quadro neurótico considerado o mais difícil, porque ele se aproxima muito do pensamento psicótico, você precisa de várias coisas, né? Por exemplo, você precisa da ambivalência que existe entre amor e ódio, de uma forma muito intensa. Você ama muito e odeia muito, né? Ele dá um outro exemplo nesse capítulo da moça que ficou no leito da irmã que estava enferma. Vocês estão lembrando desse exemplo? E passou pela cabeça dela: se a minha irmã morrer, eu vou poder me casar com meu cunhado. E o horror que ela sentiu de ter pensado isso. Mas aqui a gente vai ver que nós nos aproximamos de pensamentos que acontecem e que eles vêm fruto do impulso de amor e ódio. Depois que ele aparece na mente, que a pessoa se recrimina. Como que eu posso pensar isso da minha irmã se ela é uma pessoa que eu amo tanto, eu não quero que ela morra? Mas, por outro lado, se ela morrer, eu vou poder casar com meu cunhado, que era uma coisa habitualmente até muito frequente, principalmente quando existia filhos. O viúvo costumava desposar uma das irmãs justamente para acabar de criar as crianças, né? Então, o que a gente vai poder assim evidenciar muito com esse assunto assim é a natureza da emoção humana, né? Nós somos estranhos, né? A gente deseja coisas que, sob a luz de um amor fraterno, é uma coisa muito estranha, né? Mas o ser humano, ele basicamente, ele é instintivo, né? Então, essa aqui é a nossa conversa. A gente fazendo essa exposição assim, o que que passa assim na cabeça de vocês? Belle, a minha cabeça passa o medo de nós chegarmos a esses pensamentos tão evolutivos como Freud faz. Porque como é que nós vamos chegar para um paciente e falar dessa forma, né? Porque conforme você foi explicando, eu fui me abalando com, com as interpretações de Freud, né? O que ele falava para o homem dos raros e como ele estava preparado, se estava, para receber tudo isso, né? Então, a capacidade da gente conseguir falar isso para um paciente, para conversar, como é que é isso, né? Porque o Freud é o Freud, tá bom, nós estamos estudando ele, mas como é difícil, né, Sibeli? Ter Mas esse é pensamento, né, difícil. dessa forma. E assim, a gente leva praticamente a vida inteira na formação, né? Estudando e fazendo seminário, e faz análise, e lê tal, para ir colocando uma condição interna de conseguir conversar isso, não é?
sem ter uma postura de julgamento, né? Sem ter uma postura de um censor que faz reprimir todo esse material, né? E eu gosto muito do nome desse item, que ele fala iniciação na natureza do tratamento, porque você conversa muita coisa com o paciente no sentido de acalmá-lo, porque do mesmo jeito que são assuntos difíceis de você falar, são os assuntos que acalmam o paciente, Silvia, entende? A Melanie Klein, ela tem artigos belíssimos nesse sentido de dizer assim, a criança, ela só se tranquiliza quando você interpreta a ansiedade que ela sente. E a ansiedade geralmente está ligada à destrutividade dela. É a projeção, né? Que ela joga para nós podermos pensar sobre isso. É isso, Exatamente. né? Eu vou contar para vocês uma situação que eu vivi há poucas semanas atrás, uma situação muito grave que eu atendo, de uma pessoa que está passando uma questão psicopatológica muito intensa, e eu tenho o amparo, né, do psiquiatra, tudo, e, e ela falou assim para mim, eu fui me deitar e eu escutei, Sibeli, ela falou, eu escutei o meu pai falar no telefone que eu vim aqui na casa dele para matar ele, né? Bom, é difícil, porque é uma alucinação auditiva, né? Ela falou, eu perguntei, ele jurou para mim que ele não falou, então fui eu que escutei, né? Aí eu falei assim para ela, vamos fazer uma coisa, não importa se você escutou, se ele falou, se ele não falou, vamos esquecer isso e vamos falar de uma frase que apareceu. Estão falando que eu vim aqui matar meu pai. Então, nós não sabemos o que aconteceu, a gente não sabe direito, não vamos ficar provando. Vamos falar por que alguém poderia ter vontade de matar o pai, né? Quando que a gente tem vontade de matar alguém? Fala, olha, às vezes a gente tem vontade de matar alguém quando é uma pessoa que não gosta da gente, que rejeita. Eu falei, você já viu quanto que tem, às vezes, disso, quando uma mulher se sente rejeitada? Às vezes ela mata mesmo, né? Mas mata porque dói muito a gente se sentir passada para trás, né? Então, eu falei assim para ela, eu falei, não vamos ficar pensando se você escutou, se ele falou, senão nós vamos passar a noite nisso. Vamos só falar que apareceu alguma coisa que tem a ver com ódio. Vamos falar do ódio, né? E aí Esse você, caso dela é ambivalência, né? total, Seria uma ambivalência também? muito ambivalente, porque, por outro lado, esse pai é o esteio dela. Ela não tem ninguém, entende? Então tem tudo isso, mas veja bem, eu estou falando para vocês, tem uma questão psicopatológica grave, entende? Claro. Mas, de qualquer forma, eu acho assim, ela tem que falar sobre isso, né? Porque é claro que eu fico convencida
Eu acredito que o pai não falou, eu acredito que é uma alucinação auditiva e que é uma voz dela, entende? A Silvia até deu uma suspirada, assim, porque é duro, Começou a né? falar, eu me arrepiei, porque é pesado, né? É, Eu fiquei bem. é. Eu penso se fosse eu, ainda bem que era a Cibele Brandão que estava atendendo ela. Ah, não sei, não sei, não sei, não Não sei, sei, não. sei, porque são situações que a gente fica pensando muito, né? Eu acho assim que ela está muito bem medicada, assim, mas eu acho que o tratamento não é só isso, sabe? É muito, muito importante ela tomar o remédio, mas não é só isso, né? Porque também alivia quando você fala para o seu analista, fala assim, ou de uma irmã, ou do marido, até mesmo de um filho. Ai, que ódio que eu fiquei, né? E a pessoa, mas como assim? Por que ódio, né? Tem que falar, porque aí existe uma oportunidade da gente falar tantas outras coisas, né? Porque, veja bem, isso que nós estamos conversando, das relações ambivalentes, eu trouxe um exemplo de uma coisa muito séria, né? Mas, numa proporção menor, o dia a dia das relações não é esse. Tem alguma relação que a gente só ama? Não. Não. Eu Isso não vou. é sadio? Desculpa, Raquel, Não pode desculpa. falar. É só O quê? terminar que a Sibeli está falando. Sibeli, isso é sadio? A ambivalência é necessário para o próprio ser humano, não é? Olha, Não no de qualquer psicopatia. forma, é o jeito que nós somos constituídos. A gente não conversa assim, o Freud não fala muito isso, nós somos constituídos por uma dualidade de impulsos, de amor e de ódio. E aqui nós estamos falando da manifestação disso, tá certo? A gente está falando da manifestação. E ao falar que a gente vai aprendendo que, por exemplo, a destrutividade, ela não ajuda. Nós somos meio escravos dela, mas a gente tem que aprender a não ficar sob a égide dela, porque daí nós não vamos fazer nada, nós não vamos para frente. O que você ia falar, Raquel? Não, eu ia comentar o que a Silvia falou. É difícil isso, né? Trabalhar com a raiva, com o ódio, né? Eu tenho ainda, né? Muita dificuldade, às vezes, de trabalhar com isso. Até que alguns anos atrás eu recebi, ela já era minha paciente, parou, voltou. Ela tem uma depressão muito grave, né? Ela entra em estado depressivo assim. Ela tentou suicídio 2 vezes antes de começar o tratamento comigo. E dessa última vez, fazendo uma supervisão, a pessoa falou assim: cadê o ódio, Raquel? Trabalha esse ódio. E foi trabalhando assim questões e conversando com ela, com o ódio que ela teve da mãe, do pai, da questão dela de infância, né? Ela pegou, a mãe engravidou logo depois. Ela nasceu num susto, a mãe entrou com estado depressivo e ela teve rubéola. Então ela foi separada da mãe, porque a mãe estava grávida, né? Então tem toda uma questão aí, né? Ela Muito perdeu o colo muito cedo, né? Isso.
E a sensação de culpa que ela tem da raiva que ela deve ter sentido porque ela perdeu a mãe no primeiro momento, né? Ela tinha 7 meses, tiraram ela da mãe porque ela estava com rubéola, porque a mãe não poderia pegar a rubéola, né? Isso a gente está lembrando. Mas assim, a gente foi trabalhando e como ela melhorou. E eu tenho uma outra paciente que tem uma crise de ansiedade muito grande com uma mãe de Alzheimer. Mas sabe quando é aquele cuidado assim espetacular com essa mãe? E aonde está, né? E aí a gente foi trabalhando toda a sensação que muitas vezes ela tem de querer que essa mãe morra. Porque a camada... Esse é o mecanismo que a gente chama de formação reativa, que você substitui um afeto pelo seu contrário, né? Então, às vezes, a pessoa sente uma extrema rejeição, mas aquilo é insuportável, então ela substitui por uma extrema dedicação, né? Acontece que quando você usa os mecanismos de defesa, você vai tentando daqui, tentando dali, mas você não resolve a questão. O que pode ajudar muito e resolver a questão é você falar sobre o que você sente, né? E aí ver o que vai ser feito, né? Falar muito sobre o ódio, né? Porque ele é perigoso, ele é destrutivo. E você vê muito mecanismo de defesa que aparece na neurose obsessiva, é um desespero que a pessoa tem de fazer alguma coisa para lidar com aquilo. Por exemplo, a questão da anulação, que eu falei para vocês, ele punha a pedra e tirava a pedra, punha a pedra, tirava a pedra, faz isso centenas de vezes, né? E, então a pessoa fica muito escravizada enquanto ela não entender, né? A gente precisa entender sobre a parte impulsiva que nós temos, né? E poder aprender a lidar com ela, é o que o Bion fala, você aprender a pensar. Se você não aprende a pensar, você apenas atua, quer dizer, age. Você age sobre o impulso. Tá certo? Não dá tempo de pensar, você já fez e vai fazendo um monte de bobagem. A vida emocional, ela não é fácil, entende? A gente vai vivendo sob a força de coisas muito primitivas e a gente tem que aprender. É claro que boa parte a gente aprende pelo próprio processo de socialização. A gente aprende a reprimir muita coisa, né, para agir bem, para ser certo. Você aprende que nem tudo que você quer você pode fazer, né? Existe uma repressão, existe uma série de leis que a gente tem que aprender, né? Que restringe o teu raio de ação. Agora, tem coisa que dá muita raiva de ter que reprimir, né? O medo. Eu tenho um paciente que tem muito medo da agressividade dele. Ele é bonzinho, ele é companheiro, sabe, assim, na vida. É parceiro da mãe, parceiro dali, sabe? Mas ele tem muito medo. O maior medo dele é que vai sair uma coisa e ele não vai controlar. Então, E né? ele não é briguento, ele é controlado, mas ele tem muito medo. Aí ele está tendo crise de ansiedade, né? Então, Raquel, porque você lembrou de contar dessa pessoa, a hora que a gente estava falando
do intenso processo de repressão, entende? É, E às vezes a gente tem mesmo medo do que você engoliu, que você pôs para dentro, né? sim, Então fala, eu não vou brigar com aquela pessoa, porque se eu começar, eu não sei, capaz de eu até matar. O é. que a pessoa está falando? Está falando que muito foi reprimido, né? Eu É, normalmente eu falo assim, ó, é, agressividade é que põe a gente em pé, eu falo para ele, que faz a gente sair da cama e trabalhar todo dia. Senão a gente ficaria quietinho lá, né? mas aí você está falando da agressividade no sentido de vigor, de força, você não está falando da violência, É, né? não. A violência que é destrutiva, né? É aquela que não pensa, né? Que faz besteira, que age por impulso, né? Como que eu posso ajudar ele a acessar isso? Então, a gente fala assim, né, Raquel, que ele possivelmente ele vai acessar na relação com você, entende? Às vezes, assim, como não é num grau extremo, eu dei um exemplo extremo, mas até de propósito para pôr uma lente de aumento, mas não é isso que a gente vive toda hora no consultório. Ele pode trazer muita coisa para você através de um sonho, entende? Através de algum relato que às vezes parece que está falando de outra pessoa, mas no fundo pode estar relacionado a você, né? Aquele tipo de interpretação que a gente fala, olha, você está falando do seu amigo, mas parece que a gente vive uma coisa semelhante. Você já deve ter sentido muita mágoa de mim, né? E isso é um clima completamente diferente, que às vezes a pessoa traz esse tipo de material para poder entender, para poder ir para frente. O difícil é aquele material que vem pelo ataque invejoso, que é aquela coisa que vem com tudo assim, e vem, vocês sabem que a inveja ela é dirigida ao bom objeto. É esse que dá inveja, entende? Então, isso a gente precisa aprender muito a lidar. É aquele paciente que às vezes vem e fala de repente assim: eu vou embora. E destrói o vínculo, tudo que foi feito. Você já deve ter vivido essas coisas, né? Ai, Sibeli, eu vivi isso e não foi muito bom, não. Ah, com certeza. Foi muito rápido, sabe? E estava assim, caminhando bem a terapia. Então, Só que chegou assim, de um momento para o outro, ela simplesmente desistiu. é, é. E eu não sei se é o caso, né, Heloísa? A gente fala aqui só para levantar hipóteses, mas às vezes a pessoa começa a desenvolver um lado com inveja da própria potência do analista. Então, eu levei para supervisão. E foi isso que foi, por isso que eu estou falando, porque foi isso que foi que a gente chegou a essa conclusão lá, sabe? Porque ela começou, umas sessões antes, começou a fazer umas perguntas, tipo assim, eu sei tanto quanto você, sabe? Umas coisas meio estranhas, É, né? E querendo, tipo, colocar à prova se eu estava realmente ali fazendo o tratamento com ela e tal, né? E algumas coisas sem sentido, assim, é, estranhas, né? é. Mas
eu até, depois que ela encerrou, né, ela que quis encerrar e tal, eu até falei para ela, eu estou aqui à sua disposição, se você, caso tiver interesse em voltar, quero saber como que você está. Não deixei ela assim, solta, não, eu mostrei para ela que eu tinha interesse por ela, que eu queria saber como ela estava e tal. Não, tá tudo bem, sim. Fica tranquila, tá tudo bem. Eu falei, então tá, É, que bom. Mas eu achei muito estranho. é uma coisa assim que acontece, é meio fora de contexto, né? E é uma atuação, porque é interessante, por exemplo, um processo que um dia a pessoa pode chegar e falar, olha, eu já fiquei aqui muitos anos, eu acho que eu queria fazer uma experiência, né? Da gente pensar em encerrar, tal. O encerramento, ele é super importante. É importante você viver isso, né? Falar, olha, nós trabalhamos, agora você vai pôr tudo em prática, tudo bem. Mas aí a gente vive um processo interessante, porque vamos supor que a pessoa fale isso agora, nós estamos na metade de outubro, aí você fala, então tá bom, vamos parar. Mas você fica então até as férias. E nós vamos dedicar esse tempo a falar da nossa separação, ver o que nós vivemos, o que a gente conseguiu. Isso é um processo interessante. E a pessoa pode ficar grata, entende? Grata a você por tudo que vocês fizeram, grata à dupla que a gente formou. Tem pessoa que tem uma capacidade de gratidão que é a coisa mais bonita de ver. E o problema não é o que você recebe, entende? Mas é como é bom isso para aquela pessoa. Entende? Porque é aquela pessoa que fala: olha, meu pai e a minha mãe, eu não vou dizer que eles não tenham defeitos, tudo, mas eles lutaram tanto, eles fizeram tanto por mim, eu aprendi tanto. É claro que você sabe que não é tudo perfeito, né? E ninguém está à busca de perfeição, porque às vezes a pessoa que faz o ataque invejoso ela está sim buscando a perfeição. Então nunca ninguém vai servir. E Então, as essa, ligações ficam idealizadas, é, né? essa paciente, ela veio de uma forma voluntária, né, que era um atendimento voluntário, e ela queria que ela trabalhava numa instituição, né, e ela só falava da instituição e falava que não conseguia falar sobre ela, né? E teve um dia que ela falou assim: "Ah, hoje eu gostaria de falar sobre mim, mas não tem como falar sobre mim". Aí ela foi falar sobre uma criança da instituição e tal. E daí a gente começou a falar sobre isso, a forma de tratamento da criança e tal, né? O jeito de tratar aquela criança, porque era uma criança que precisava de um, de um tratamento diferenciado por conta do comportamento que estava desenvolvendo ali com os outros, né? Mas ela se colocava sempre como, eu faço assim, eu sou, né? Eu sou. Depois disso, ela acabou se afastando. Eu acredito que ela se sentiu ali, eu não sou nada disso que eu estava falando, né? Mas isso aí ela não passou. Depois que a gente chegou a essa conclusão, né? Por conta desse afastamento dela. E essa linguagem que você usou, né? A pessoa que fala eu sou, eu sou, eu sou. A pessoa que tem dificuldade de fazer vínculo, né? Porque quando você pode valorizar
as relações de objeto que você tem, você se sente ancorada em muita coisa. Você sabe que sempre vai ter alguma coisa para você recorrer, para você aumentar a percepção, aquela ideia assim que às vezes a gente fala que sozinho você não é nada, você precisa do outro, né? É verdade. Está sendo bom falar sobre isso, sobre essa paciente, né? Porque eu tinha assim ainda alguma coisa dentro de mim que parecia que não estava resolvida, sabe? É. Eu fiquei preocupada, um pouco preocupada, mesmo tendo levei para terapia, levei para supervisão, mesmo tendo trabalhado com isso, eu ainda tinha algo assim dentro de mim que parecia que não tinha sido falado ainda, né? Não tinha sido resolvido. É verdade, Heloísa, porque fica assim um misto, uma ideia. Fala, será que ela não foi embora porque eu não fui suficiente, eu errei, né? Sim. E às vezes a pessoa tenta inocular isso dentro de você, que você não era muito boa, porque sempre tem uma que é melhor e que teria que ser muito melhor. A pessoa não consegue amar o que ela tem. Uhum. Então eu tenho brincado assim, que eu falo, tem umas bandas de rock, né, que os adolescentes amam, venera. Tudo bem, eles são espetaculares. Então, vai morar com eles 2 meses. Entende o que eu estou falando? Você vai entrar em contato com a limitação, você sai do idealizado. Né? E a gente aprender a distinguir, né? Tem coisa que você olha, você idealiza, você acha o máximo. Mas chega perto, né? Então, são Eu sei que coisas. eu sei que o texto vai ser discutido amanhã, do Antonino Ferro, mas é igual a situação da moça que queria ter filhos, né? Ela queria ter filhos, mas aí lutou e tal para ter filhos, daí o filho chegou e virou uma situação muito difícil a vida dela. Porque daí Acho que entra na questão da realidade, né? a realidade é insuportável, né? Não é fácil lidar com. Daí não tinha tempo mais para ela, não tinha tempo mais para passear, não tinha tempo mais para nada, porque o filho tomou todo aquele tempo disponível que ela tinha, né? Então, uma pessoa que tem uma certa maturidade, ela consegue viver isso, não vou dizer que seja fácil, mas ter aquela dedicação, tal, porque ela sabe também que aquilo um dia vai passar, né? Tem pessoa que se sente aprisionada, né? Quando a gente estuda assim a neurose obsessiva, né? Eu fico pensando assim, a luta do ser humano para poder dar um jeito naquilo que o desorganiza, entendeu? Então você pensa assim, você começa a sentir uma ambivalência muito grande nas relações, você ama e odeia. Aí você tem uma censura interna, você não se permite ver você odiando. Então você começa a fazer coisas que a gente chama de mecanismo de defesa para tentar dar um jeito naquilo, né?
Então, de certa maneira, você vê, às vezes, chegar uma pessoa cheia de defesas para você, mas foi o melhor que ela pôde fazer, entende? Não é o ideal, mas ele revela uma luta, né? Que mais que nós podemos conversar? Sibeli, eu estou pensando aqui, né? Desde que a gente começou a estudar o Homem dos Ratos, eu tenho me lembrado muito de um paciente, né? Porque eu acredito que ele tenha muitas questões dessas que a gente está falando. E aí, algumas semanas atrás, assim, ele veio dizer, assim, que havia coisas que ele gostaria de me contar, mas que ele não conseguia, que ele achava que... porque ele fala do medicamento que ele toma e tal, e o medicamento não faz o efeito que ele gostaria, e que ele acha que é o processo da terapia que pode ajudá-lo, né? E tudo bem, aí ficamos assim, né? Ele foi, no finalzinho da sessão, de uma sessão, ele falou isso. E aí passou alguns dias e, assim, ao longo das sessões eu tinha a impressão de que as coisas vinham à cabeça dele, mas ele não falava. Assim, sabe? Quando me dava a impressão de Censurava, que... né? Isso, de que ele não estava falando o que ele queria em alguns momentos. Enrolava, sabe? Parecia que estava enrolando. Mas tudo bem. Daí, até que essa semana a gente, não sei o que estávamos falando, que esse assunto veio de novo à tona, né? Que ele achava que às vezes tinha coisas que não ia ajudar, né, na queixa dele, que não tinha nada a ver. E aí eu falei que não tinha isso e tal, né? Conversamos e eu falei, eu sinto que as coisas estão engasgadas em você, né? Tá vindo assim, né? Ele falou, tá bom, eu vou falar. E aí ele trouxe que ele tem alguns questão de um fetiche sexual, de objetos e tal, que ele gosta de usar e tal. Ele estava muito envergonhado, assim. É engraçado que a hora que ele foi começar a falar, o meu coração disparou, assim. Eu acho que era como mesmo ele tá, o coração, né? Fiquei pensando. E aí, e logo depois que ele falou isso, ele falou da namorada e tal, e ele trouxe uma questão de que isso acontece principalmente quando ele bebe muito, e que aí ele trouxe 2 momentos que ele bebeu muito com a namorada, um deles que eles estavam numa festa e que a namorada ainda não era namorada na época, mas eles já estavam começando, e que ele ficou muito... Ela conversava com outros moços, não deu muita atenção para ele, e ele ficou muito bravo, bebeu muito na festa, e disse que ele fazia caras assim que assustou a namorada. Depois ela disse que contou isso. E aí depois ele trouxe de uma outra situação também, que ele bebeu com os amigos e a namorada mandou uma mensagem, tipo assim, ai, vem aqui, não sei o quê, meio que chamando ele, né, para estarem juntos. E aí ele chegou lá estava dormindo, foi mais tarde. E aí ele, né, acordou ela e insistiu muito para que eles
tivessem relação e tudo, e ela não... Foi uma coisa forçada mesmo, diz que ele pegou muito pesado, né? Ele até falou, não foi fisicamente, mas... E eu fiquei muito com essa sensação, assim, né, de como que ele, assim, que me veio na hora, né, foi dele estar apresentando, né, um lado dele agressivo, dessa parte mais agressiva, e que é muito difícil dele conceber como dele, porque ele ficou muito assim, foi a bebida, foi, sabe? Né? Então, mas você sabe, Mariana, na hora que você estava falando, eu pensei o seguinte, que ele traz uma sexualidade que ela tem características de infantilidade. Entende? É como se ele estivesse falando assim para você: eu não estou ainda totalmente assenhorado da minha sexualidade que eu posso usar para me aproximar da minha namorada, para a gente ter uma coisa bacana, né? Que ele pode respeitar, ela está dormindo, né? Tem toda uma questão infantil, de uma braveza, de uma autoafirmação, entende? Ela estava conversando na festa com os moços, ele fica com muita raiva, ou então ele fala, eu quero ter uma relação sexual com ela tem que acordar. É uma coisa que não tem a ver com um vínculo, com uma relação adulta. É meio que uma coisa da criança mimada, entende? Sim. Então, por que que isso interessa para nós assim? Talvez ele esteja falando para você que tem coisas atuais da vida dele que não foram para o passado, é um passado que ficou presente. Né? Não sei se isso faz algum sentido para você. Faz sim. Faz sim. E eu acho que tem um aspecto, né, da relação também, que é assim, né, que ele quer me chamar a atenção, sabe? Porque quando ele lança coisas assim para eu ficar curiosa, sabe? Então, vários momentos, sabe, coisas assim. Eu fiquei com a sensação dessa sessão, tipo assim, né? Como é que você vai lidar, sabe, com isso que eu tô Será que você vai ficar? Porque ele falou que a namorada se assusta até hoje quando ele fica bêbado, assim, sabe? E eu fiquei muito com essa sensação também de que... De que ele quer será chamar que a eu vou... sua atenção. Isso. Né? É. Uhum. Coisa bem infantil mesmo, né? É. Assim, sabe, criança, a gente fala assim, quando quer ser o centro das atenções, sabe quando chega a visita em casa e a criança começa a aprontar, né? Sim. Alguma coisa nesse sentido, assim, né? Sim. É diferente de ter uma interação tranquila, que vocês podem se encontrar, conversar sobre um assunto, a pessoa ter aquela segurança, eu estou numa sessão com você, alguma coisa nós vamos conversar, alguma coisa nós vamos produzir. Não, o infantil vem junto, né? Então tem birra, tem querer chamar atenção, né? Mas também é um infantil que pede para entrar para poder evoluir, né? Acho que sim. Uhum. E você acha que tem essa questão da ambivalência também, que a gente está conversando? Sim, sim.
No sentido assim, por exemplo, se a namorada não fizer o que ele está querendo, deve aparecer um estouro na relação, né? Se a pessoa não obedece aquilo que ele queria, né? Se ele não consegue captar a sua atenção do jeito que ele queria. A gente pode pensar que os casos de violência doméstica entram aí? Dúvida, sem dúvida. E de uma forma assim muito intensa. Vocês sabem que as grandes tragédias, elas acontecem dentro da família, né? Por quê? Por que que a gente fala assim? Porque é onde o amor e o ódio é mais intenso. Não é na rua. É difícil a convivência, né? Não é fácil, não. Olha, Heloísa, tanto com a gente mesmo, não é fácil, como com o outro, né? Como é importante a gente conhecer muita coisa, né? Porque conforme você conhece, você vai se posicionando de uma maneira diferente, né? E o que a gente fala, assim, de poder haver uma expansão mental, um crescimento, é exatamente nesse ponto, a pessoa ir aprendendo a transformar a parte impulsiva, destrutiva, que odeia, fazer isso virar a seu favor, né? E se transformar em recurso de pensamento, de decisão, de clareza, né? A energia ser usada de uma forma diferente. Queria falar uma coisa para vocês que eu fiquei pensando aqui. O homem dos ratos, nós temos mais 2 encontros, né? Eu queria que vocês preparassem para a semana que vem 2 itens, porque o último ele é um pouco longo, sabe? Que vai ficar para o dia 29. Então, nós vamos combinar o seguinte: nós vamos preparar o item E, que se chama Algumas Ideias Obsessivas e Sua Explicação, e a causa precipitadora da doença. E aí, para o dia 29, a gente deixa só um, e que ele é até um pouquinho extenso. Vocês veem, assim, como que é longo esse caso, né? Quanta coisa que a gente tem que ir lendo, pensando. Mas eu queria perguntar
se vai ficando para vocês uma certa ideia, assim, o que que precipita uma neurose obsessiva, o que que tem que ter, que é o que fala hoje, né, do toque, né? O que que é o toque, né? O toque é toda uma atitude desesperada que a pessoa tem de tentar conter uma ansiedade muito grande, né? Sibeli, quando eu penso, porque a gente pensa no toque, né, num grau, mas quando a gente pensa na crise de ansiedade, quando vem com a síndrome do pânico também, né? Ou não? A síndrome do pânico é um outro quadro, né? Tá, mas fica com aqueles É pensamentos a recorrentes fobia, também. é mais ligada, a síndrome do pânico, ela está Mais mais na ligada à fobia. questão da fobia, né? Tá, Que é, por exemplo, o quadro que a gente viu tá doido. ali no Pequeno Hans, Tá. né? O medo que ele tinha era da parte amorosa dele, que ele gostar tanto da mãe como ele gostava, ele ia desagradar o pai e ele ia ser punido por isso. Então, é mais relacionado ao desejo, ao amor. A neurose obsessiva ela é mais relacionada à questão do ódio e do prazer sádico, né? Então, tá bom, pessoal. A gente para por aqui hoje e voltamos, então, dia 22, quinta-feira. Tá bom? Tá, tchau, tchau. Tchau, boa noite, obrigado. Boa Tchau. noite, boa Tchau, noite. Tchau, tchau. Abração. Feliz dia do professor de novo. Ah, obrigada, obrigada. Parabéns. E para as colegas professoras também, viu? Tchau, tchau. Eduardo. Oi, Eduardo. Tudo bem? O som. Eu acho que eu já posso interromper a gravação, né? Eu não estou te ouvindo, Eduardo.